Olá pessoal, está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito e Pães de Queijos Catarininha. E o convidado de hoje tem 36 anos, é sommelier de cerveja e proprietário da Casa do Malte, André Lazarim. Obrigado por ter aceito o convite, André, muito bem-vindo. Obrigado, Sidney, pelo convite, é um prazer estar aqui na TV Concórdia, né? Um trabalho sendo muito bem executado, muito bem feito, apesar de pouco tempo, né? Então tá dando um resultado bem legal aí para a comunidade, para as pessoas aí que querem ver notícias boas, né? Obrigado, André. E hoje o Entre Taças vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos estar entre taças falando de cerveja. André, eu tô com duas cervejas aqui, uma eu vi uma medalhinha de ouro e outra de prata. Explica para nós um pouquinho. Claro. Então, assim, a gente participou recentemente de um concurso, né, o Brasil Beer Cup, que é um concurso, um dos maiores do país, né, e até da América do Sul. Então, são mais de 16 países que mandam amostras de cervejas, que querem ter avaliação e, obviamente, né, uma premiação se uma cerveja estiver dentro do estilo, estiver nos requisitos mínimos possíveis, né. E a gente mandou 5 amostras, né, 5 cervejas que a gente produz aqui na casa. E a gente foi agraciado aí com 2 cervejas, que uma foi medalha de ouro, uma foi medalha de prata, né? Em estilos diferentes, né? Com propostas diferentes. Uhum. Mas, assim, para nós foi uma coisa muito legal ter esse reconhecimento, né? Então, quer dizer que a gente tá no caminho certo, né? Que foram mais de 3 mil amostras. Óbvio que são centenas de estilos de cervejas, né? Mas a gente conseguiu ganhar em 2 aí um reconhecimento, né, mundial. E as 2 produzidas aqui na Casa do Malte em Concórdia. As 2 produzidas na nossa fábrica, né? Uhum. Com a particularidade que a Italian Pilsner, que foi o ouro, foi uma cerveja colaborativa com a Dom Cervejeiro de Ceará, que estão começando as atividades agora, começando a produzir. Então essa cerveja foi feita por nós, uma colaboração na receita, e produzimos aqui. E a Belgian Quadruple, uma cerveja só nossa, uma cerveja de guarda, mais alcoólica, que também é produzida aqui na Casa do Malte. E qual hoje não sou eu que vou guiar, hoje é o André. Então, André, qual que você vai nos servir para a gente degustar aqui enquanto a gente conversa? Vamos começar pela Italian Pilsner, né, que é uma cerveja mais leve, né, com menos teor alcoólico, menos encorpada, e depois a gente segue para Quadruple. Show. Então, vou deixar o sommelier fazer as... Vamos lá. Então, o Entre Taças, ó, pessoal, é entre taças, não é só vinho, é entre taças. Pode ser cerveja, pode ser espumante. E o André vai nos guiar como é que faz uma degustação de cerveja. Bom, basicamente, assim, tem alguns passos para você seguir para fazer uma avaliação, para fazer, enfim, um julgamento de cervejas, né? A primeira coisa, você pode olhar, em vez de chegar no olfato, enfim, e degustar ela, é a questão da carbonatação, ou seja, a espuma, como está a espuma, a retenção da espuma, a cor da cerveja, né? Se está límpida ou não. Então, como uma cerveja viva, né? Uma cerveja que não é pasteurizada, então às vezes ela pode ter algum resíduo, um pouco de levedura, então ela está um pouquinho mais turva, né? Mas dá para avaliar ali. A retenção de espuma dela, que é uma cerveja leve, né? Então a espuma não é tão persistente, né? No copo, assim. E a cor dela tá normal, só um pouquinho mais turva, né? Vamos ver agora no olfato, vamos cheirar ela. Então, para entender um pouco também sobre essa cerveja, é uma cerveja que foi uma releitura da tradicional German Pilsner, né? Que é uma cerveja muito antiga, uma cerveja alemã, da escola alemã. Então, o Italian Pilsner foi bem mais recente, né? A criação desse estilo, de cerca de 30 anos, mais ou menos. E é uma cerveja qual que é a diferença dela para uma German Pilsner normal? Você pode ver no aroma, pelo menos para mim, sim, fica mais perceptível a questão dos lúpulos, né? Então, uma German Pils é mais leve, é mais maltada e não tem tanta carga de lúpulo. Essa aqui, em específico, esse estilo, ele tem uma carga maior de lúpulo no dry hopping, que é o que a German Pils não usa. O que é o dry hopping, né? Então, além de a inclusão de lúpulos na fervura da produção, é feita uma inserção no dry hopping, que é na maturação. No início da maturação, a gente coloca mais um pouco de lúpulo
lúpulos especiais, lúpulos europeus, mais delicados, né? Que vai dar notas mais cítricas, mais um herbal também, enfim. Varia de cada tipo de cerveja. Sem ferver. Exatamente. Na parte no tanque, que tá a cerveja no tanque, tá acabando a fermentação. Para entrar a maturação, a gente entra com uma carga de dry hop. Não é nada de agressiva, não é como uma IPA, né? É algo mais sutil, mas dá uma diferença grande ali numa cerveja Pilsen normal para aumentar em um Pilsen, né? Então, no aroma, tem o malte, tem o caráter assim do malte também, mas fica bem presente a questão dos lúpulos, né? Mas também ela fica bem leve no... Bem leve, é uma cerveja leve, tanto que aqui o teor alcoólico dela 4,8, mas pode perceber que o IBU dela tá em 27, né? Então, sendo que uma cerveja mais leve ali, né? Uma German Pilsner, uma Pilsner, varia entre 8 a 10, 12, 15 no máximo. Explica para nós lá o que é o IBU, para o pessoal que está em casa. Sim. Vezes, porque hoje em dia está vindo bastante nas cervejas, né? Sim. Teor alcoólico, IBU. Exato. O IBU é o seguinte, é uma escala de amargor. Então, assim, o ser humano consegue detectar até 120, que seria uma cerveja muito, muito lupulada, né? Uma IPA, uma Double IPA, uma Triple IPA, enfim, Imperial IPA. São cervejas que estão com um teor de lúpulo muito maior. Sim. Então, vamos lá. Então, por exemplo, essa aqui está com IBU 27. Então, ela está uma IPA mais carregadinha, vai estar mais ou menos 60, 70 de IBU. E uma Pilsen normal vai estar de 8 a 10, 8 a 12, no máximo 15. Então, se eu quero escolher lá uma cerveja menos amarga, esse IBU tem que ser menos. Exatamente. Quanto menos, menor. Cervejas mais leves pode ter a IBU de 7, 8. Aí cervejas mais pesadas pode chegar até 120. Né? Então, pode chegar. Bem legal. Aqui. Então, essa aqui é uma cerveja assim que, para as pessoas assim, sair um pouco do Pilsen tradicional, né? E eu quero uma cerveja um pouco mais para dar um avanço, dar um passo a mais assim na degustação, provar cervejas diferentes, antes de entrar numa IPA, por exemplo, né? Uma Session IPA, uma IPA. Então, é um estilo muito interessante para fazer isso. Então, de 25 para cima, quem quer mudar o estilo, é o ideal começar por ela. Isso aí. É uma cerveja ideal para isso aí. Começa na Pilsen, tá muito fraco, quero uma diferente. Vai para esse estilo aqui que não tem erro, que vai ser legal a experiência. Vamos provar. Bem leve, levando, como você falou, um leve. Eu tô falando, eu sou o consumidor, tá? Ele é o cara que entende. Eu, como consumidor, mais amarguinho, quase chegando no estilo de uma IPA. Isso, exatamente. Ela tem um caráter, não chega tanto assim, né? Talvez uma Session IPA, né? Próximo, mas é uma cerveja que qualquer pessoa que, mesmo que não tenha ainda o paladar, não prova cervejas mais lupuladas, vai gostar. Dificilmente alguém não vai gostar, vai achar amarga. Ela não chega a estar nesse ponto de amargor, né? Não tá amarga. É bem sutil, né? Ela tem assim... Tem um finalzinho que fica... Você lembra no final... Exato. Você lembra um amargorzinho, mas pouca coisa. Exatamente. Então uma cerveja leve, uma cerveja para o verão, mais dias mais quentes. Cerveja especial para isso aí, né? E tem assim um toque mais sutil dos lúpulos, algo mais refinado, digamos assim. São lúpulos assim... europeus, né, que combinam mais com o estilo da cerveja, foi um blend de lúpulos, né, e ficou legal, tanto o resultado veio, né, então ficamos bem felizes com o resultado, e é uma cerveja fácil de beber, cerveja leve. E é uma cerveja que vai ter uma tiragem pequena, vai ser em grande escala, como que vai ser essa? Agora como a gente fez a cerveja e acabou comercializando toda ela, até ali no concurso, e realmente a gente mandou porque ficou muito boa a cerveja. E daí a gente replicou ela, vai produzimos mais, e semana que vem já vai ter mais disponíveis em barris, em garrafas também, vai ter garrafas, vai ter lata, show. Entendeu? Tanto em Concórdia, aqui na Casa do Malte, como também lá na Dom Cervejeiro, né, em Seara, dos nossos parceiros lá do Adriano e da Charliane. Então vai ter nessas duas unidades para o pessoal poder provar e comprar. E André, como que surgiu o interesse do universo da cerveja em produzir? Como que... Sim. Pela degustação, como que surgiu isso? Bom, foi o seguinte, deixa eu ver, 2019, a gente abriu a empresa, foi 2017. 2017 foi, eu e minha esposa, Juliana, a gente recebeu um convite de um amigo nosso, e a gente foi para um evento cervejeiro lá em Florianópolis, né? A gente não conhecia, tava começando a tomar cervejas assim, diferentes, assim, encontrava no mercado, enfim.
E tava gostando. Disse, não, foi um convite, eu conhecia já esse amigo nosso em comum, e ele convidou, a gente foi para lá. E lá, a gente chegou lá, viu coisas que não era comum ver, né? Pelo menos aqui na cidade tava começando muito sutil, né? Então o pessoal já tava com uma febre muito grande naquela época. Hoje até perdeu um pouco, mas assim, naquela época tava muito forte a questão de fabricação de cervejas, né? Caseiras, né? Caseiras, aquelas que fazem pouca quantidade em casa. Isso, quantidade limitada, com panelas, um sistema mais comum de produção, né? E tanto que a gente vende também insumos até hoje. Para o cervejeiro caseiro aqui, a gente vende insumos também na Casa do Malte. Mas enfim, a gente foi lá e se deparou com essa experiência, assim. E o pessoal, a gente se identificou muito com eles também, pessoal muito parceiro, que era da Confraria Unidos pelo Lúpulo, que existe até hoje, fazem também eventos, fazem cursos, enfim. E é mais uma irmandade, né? Parcerias, amigos, enfim. E a gente foi lá e viu a produção, viu o evento, as cervejas diferentes, né? E foi um encanto na hora, né? Na hora a gente gostou e tal. E veio pra cá e sigo com nossos trabalhos, com nossas vidas, mas daí a gente combinou, né? Vamos fazer um evento aqui em Concórdia, que é onde tem a Casa do Malte hoje, que era o sítio, né? Foi o evento que... O evento foi lá. Legal. Depois de um ano, a gente fez o evento lá. Esse pessoal de lá veio, muitas pessoas, veio pessoas do Brasil todo, e vieram, a gente conseguiu umas parcerias. Já estava produzindo minha cerveja em casa também, né? Uma produção bem pouca, bem pequena. E daí foi muito legal. Esse evento foi bem legal, a gente fez uma vez. Depois, no seu ano seguinte, a gente fez novamente ali. Mas quando a gente fez o segundo, a gente falou, olha, acho que é uma coisa que estava tomando uma proporção muito grande. As pessoas estavam procurando para saber como é que era. Quando que ia ser o próximo. Como que ia ser. A questão da produção de cerveja também. Era uma necessidade pro mercado aqui. Uma questão de ter produtos, ter chopps também, ter cervejas diferentes. O pessoal queria provar, eu vi essa necessidade. E daí a gente tomou a decisão de abrir a Casa do Malte. Foi e tal, conversado, alinhado, eu, minha esposa, que é minha parceira aí. E a gente abriu, mas já preparado para produzir cerveja lá também, para ser uma indústria. Fábrica e o bar. Isso aí, começamos bem pequeno, já faz 6 anos, né? E nesse meio tempo ali, em 9 meses da empresa, veio a pandemia, né? Então a gente estava se preparando para começar a produção e tal. Quando veio a pandemia, aí foi baque para todo mundo, né? E atrasou bastante essa parte de produção. Então a gente está produzindo já faz cerca de 3 anos e meio, né? Mas hoje, graças a Deus, a fábrica está bem organizada, a gente está com uma produção interessante já para nós aqui, onde a gente atende, né? E o bar também está ampliado, está bem confortável, tem vários ambientes, a gente faz muitos eventos lá, né? Eu sou um consumidor, o André sabe disso, e o que é interessante, pessoal, da Casa do Malte, é que você pode chegar lá e provar, né, André? Sim. Pode provar o que tem na torneira. Ele tem um quadro, tem umas torneiras legais, assim, e lá tem o nome das cervejas, você vai provando e depois... eu gostei dessa aqui, vou tomar essa aqui. Exato. A gente tá hoje com 14 torneiras de chopp, né? E todas elas com produção próprias, né? A gente produz tudo lá. Fora cervejas que não tem no TEP, mas tem garrafa, tem lata. E essa linha de cervejas especiais de guarda também é uma grande ideia que a gente tem, né? E estamos já produzindo agora cervejas com envelhecimento em barris de madeira, né? Olha. Vamos lançar no mercado a partir do ano que vem, né? Então é algo que a gente gosta, é uma cerveja que eu praticamente gosto, desse estilo de cerveja, enfim. E então a gente tá com vários estilos, em garrafa, lata, barris, né? E essa daqui é 100% da Casa do Malte. 100%. E 100%. Fala um pouquinho para nós dessa daqui. Claro. Então essa aqui é um estilo, se chama Belgian Quadruple. Então a escola belga é uma escola muito tradicional, né? É uma das 4 principais, acho que é a mais antiga, a mais assim... que tem adeptos, tem cervejas muito diferentes. E geralmente a escola belga, ela tem cervejas mais extremas, ou seja, extremas em álcool, mais alcoólicas, ou extrema em malte. Então essa cerveja, para ter uma ideia, é uma cerveja que fez uma tiragem de 200 garrafas, mas é uma cerveja que vai muito malte, uma carga muito grande de malte. Para quê? Para justamente ter esses açúcares para converter em álcool, né? Então precisa de muito malte. Então vamos supor, para fazer, sei lá, 200 litros de uma Italian Pilsner, vai uma quantia de 50 quilos de malte, por exemplo. E para fazer uma cerveja dessa, vai o dobro, né? E tem maltes especiais também, maltes torrados, maltes caramelo, entendeu? Para dar mais assim, complexidade para a cerveja. Por isso que essas cervejas, normalmente quando tem essas cervejas com tampa assim, são cervejas artesanais, ela tem um custo mais elevado. Sim, exatamente. Normalmente você vê que o pessoal...
Você vai lá, você vê uma garrafa dessa, o preço sempre é mais... Sim, sim. É uma cerveja que ela tem um custo mais alto, por dois fatores, na verdade. Pelos insumos, né? Os insumos são... vai precisar de muito mais insumo, tanto malte, quanto levedura, quanto lúpulo, né? É uma cerveja que é muito lupulada, inclusive. Mas como tem uma carga grande de malte, não é tão perceptível. E a outra questão é a questão tempo, né? Por exemplo, uma cerveja dessas aqui, em menos de 30 dias, a gente envasa e vende. Essa cerveja aqui precisa de, no mínimo, um ano e meio para começar a comercializar. Então tem o seu tempo, agrega muito valor nisso. E ela é uma cerveja que precisa ter o tempo dela. Não pode simplesmente fazer em 30 dias, vou envasar e vou vender. Ela não vai estar legal, precisa dar uma descansada. Ele é igual vinho. Sim. Tanto que uma cerveja dessa aqui, a validade dela é muito maior do que uma cerveja mais digamos assim, mais leve, né? Tu pode fazer as... Uhum. Essa aqui, ela tem o nome... Como é que é o nome dela? Belgian Quadruple. Mas aqui ela tem um sax Uhum. aqui no... Sim. Eu esqueci de falar. Isso. Essa aqui é uma linha que a gente começou. E como nosso espaço lá, e nós gostamos muito de música, né? Sim. É muito alinhado à nossa cultura de cerveja. Então, essa linha a gente começou a colocar nomes de instrumentos musicais, né? Então, essa aqui é a Belgian Quadruple, a sax, né? E tem também a outra que é a Barley Wine, que daí é a Stradivarius, o nome dela, que é um violino muito famoso, mais famoso de todos, muito antigo, inclusive, né? Tem um valor agregado enorme, né? E daí também deu essa pegada mais... Como é uma cerveja mais clássica, a gente colocou, assim, instrumentos mais clássicos também. O nome, tô falando como consumidor. Vou fazer a pergunta como consumidor. O nome lembra o mesmo estilo da cerveja dos monges lá ou não tem nada a ver? Sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sim, tá vendo como eu não tô tão fora do... Sim, só? Exato. Tem tudo a ver. Até hoje existem mosteiros lá, né? Que os monges fabricam cerveja até hoje. E se chamam cervejas trapistas. Trapistas. Né? Cervejas trapistas que são produzidas dentro dos mosteiros. Então até hoje existe e são cervejas assim... excelentes, né? Produzidas aí por centenas de anos já. Então essa é estilo uma trapista. Na verdade ela não é uma trapista porque ela não é produzida lá, né? Mas é uma cerveja belga, estilo belga, né? Então é ali uma cerveja muito exclusiva, são cervejas assim que, poxa, sei lá, mais de 500 anos os caras produzem lá, os monges produzem, então tem uma história envolvida, né? Muito, muito grande. Então eu não tô tão tão perdido assim. Não tá, não. Então, porque eu lembro de ter degustado dois estilos, acho que foi 2 tipos de trapistas, só mudava lá o nome lá. Isso aí. E quando você vê cerveja trapista é porque foi produzida dentro do mosteiro. Eu me apaixonei, mas o meu bolso não, então eu tomei uma vez só. Sim, é uma cerveja mais cara, né? Tem um valor mais agregado. Tem um valor mais agregado. Com certeza. Vamos abrir isso aqui. Tá, vamos só cuidado que pode ser que ela tenha mais pressão. Olha só. Então ela é... E ela é fermentação na garrafa ou não, André? Sim, também. Na garrafa. Uhum. Isso aí. Tem pressão. Tem pressão, então cuidado quando for abrir. Mas olha só, ela dá pressão e não estoura, né? Ela só tem a pressão da fermentação, é isso? Uhum. E olha essa cor. O mesmo. Olha só. Isso aí. Espuma bastante. Uhum. Foi legal que ela conseguiu manter bem nem sempre consegue chegar nessa espuma assim, mais persistente, mas ela conseguiu manter bem porque justamente a gente, além do tanque, né, tá ali sendo produzido no tanque e tal, ela refermentou na garrafa. Ficou mais 1 ano na garrafa refermentando. Então no começo ela não tava boa, não tava no ponto. E já esse ano já tá bem diferente, né? Não, e o cheiro... Uhum. Nossa, gente, espetacular isso aqui. Então uma cerveja, pode ver a coloração dela mais acobreada, um marrom, né? Uhum. E a espuma assim até que é bem persistente. A cor da espuma também já é um pouco mais rubi, né? Não é tão clara, né? Isso é por causa da questão da seleção de maltes, né? Então ela vai dar um pouco mais de cor. E ela lembra bem a cor de uma stout, né? Sim, lembra. A stout, no caso, ela vai ficar mais escura ainda, né? Geralmente vai ficar mais escura, né? Ela tem uma escala de cor, né? Então cada cerveja vai ter uma escala de cor. Então geralmente ela é um pouco mais escura, né? E essa aqui ela tá com um tom bem, bem bacana, né? Um marrom, um cobre, né? Não, e o aroma dela?
Tá espetacular, gente. Uhum. É que assim, ó, depois que você acostuma, o André pode falar melhor, mas depois que você acostuma, subir um pouquinho, você toma Pilsen, vou começar a subir IPA, América, e vai indo, vai indo, vai. Você se apaixona por esse mundo. Sim, exatamente. Então você não ela volta mais pra não volta, não volta. É uma cerveja que combina muito assim com também essa questão até de combinação, né? Combina com pratos, por exemplo, um queijo mais forte, questão de embutidos, uma carne vermelha. Nós temos um copo, um salame, combina. Combina é muito boa essa combinação. É uma cerveja que precisa, né? Tem mais corpo e tal, então combinar até um doce, né? Um doce, um chocolate também é uma combinação excelente para essa cerveja. Nós brasileiros temos o costume daquela cerveja estupidamente gelada. Uhum. Quando a gente fala da cerveja artesanal, né? Não necessariamente vai ter essa linha. Não, porque assim, por que acontece muito isso? O pessoal fala, tem que estar bem gelado e tal. É porque daí assim, as papilas gustativas não vão detectar quase nada de sabor, entendeu? Você vai simplesmente tomar, tá gelado e tal, e você não vai sentir tanto o sabor, o aroma da cerveja. Então, claro, tipo, essa aqui, ela pode estar um pouco mais gelada, né, que é uma cerveja mais leve, mas não precisa estar assim, estupidamente gelada. Muito pelo contrário, tem que ter uma temperatura ideal para você degustar, sentir o sabor, sentir o aroma. Se ela estiver muito gelada, vai neutralizar isso. Então não é legal. E essa cerveja aqui, a Saks, então, a temperatura até mais alta, né? Para justamente você conseguir sentir mais o aroma e tal. Qual a temperatura ideal seria dela? Olha, uns de 6 a 10 graus, 8 graus é o suficiente. Então o que eu ouvia antes lá atrás não é mentira. O pessoal falava assim, sabe por que no Brasil eles consomem a cerveja a -2? Porque a cerveja vem cheia de defeito. Uhum. E bem gelada, você não vai sentir esse problema. Exato. E claro, assim, né, a cerveja em si, é mais ou menos assim, uma coisa bem fácil de você entender. Quanto mais leve, mais clara, mais leve, ela pode estar um pouco mais gelada, uns 4, 3, 5 graus. É legal. Agora uma cerveja, tipo, quanto mais escura, ela pode estar um pouco mais quente, entendeu? Chegando até próximo a 10 graus, uma stout, por exemplo. Que aí você vai conseguir sentir mais a complexidade. Então não adianta fazer uma cerveja aí que você vai investir um monte em comprar ela ou produzir com maltes, com lúpulos diferentes, com uma levedura que também combine com a receita, mas você tomar ela totalmente gelada. Você não vai conseguir sentir o que ela tem para entregar. Legal. Então vamos provar. Caramelo. Eu sinto muito nessa cerveja o caramelo, assim, presente e me lembra muito, tipo, açúcar amarelo. Açúcar mascavo. Eu ia falar cana de açúcar. Isso aí. Mas eu ia falar a mesma linha. Mesma linha. É um melado, um melaço. Fica, assim, muito perceptível e é o que mais me chama a atenção na cerveja. A cor também, né? Ficou bem bacana. Espuma. Ela ficou bem dentro do padrão, do estilo. E numa avaliação, né? O pessoal vai fazer isso que a gente fez, né? Uhum. Eles vão colocar na taça. Isso. Vão olhar a espuma, a coloração, depois o sabor. E tudo isso é avaliado e dado nota em conjunto, né? São Exato. por mesas, normalmente, né? Os juízes ficam... Exatamente. Inclusive, esses concursos aí maiores que a gente participou, são várias escolas cervejeiras, né? Por exemplo, escola americana, escola alemã, escola belga, né? Escola inglesa. Que são estilos de produção diferentes, é isso? Isso, estilos de cerveja diferentes. Então, essa aqui é a escola belga. E geralmente agora tá vindo até o pessoal que vai julgar as cervejas, muitas vezes são daquele país, entendeu? Para ser o mais fiel possível ao estilo e à escola cervejeira. Então, são jurados também por belgas, né? Que produzem a cerveja lá, que são degustadores, para justamente tentar manter o padrão máximo. Então, vai ser avaliado tudo. Vai ser avaliado a cor dela, a espuma, como é o estilo. Isso aqui não é, a retenção de espuma não é tão grande, é normal, né? É uma cerveja mais alcoólica, né? Quanto mais alcoólica, mais difícil é, né? Então, mas ela tem um padrão, né? Tem a cor, tem o aroma, tem o sabor. E eles vão muito pela questão das falhas, né? Possíveis falhas. O que são essas falhas? Falhas de fermentação, falhas de maturação, falhas em vase. E as pessoas são tão bem treinadas que elas conseguem detectar isso. Então, uma cerveja que realmente foi campeã é porque ela está muito dentro de um padrão, né? Então, não necessariamente um concurso
vai ter medalha de ouro, de prata e de bronze. Ela vai se enquadrar, por exemplo, essa aqui é uma cerveja que se enquadrou como prata, essa aqui como ouro. Mas essa aqui, por exemplo, não teve nenhuma prata e nenhuma bronze. Porque nenhuma chegou ao ponto de ter essa medalha, entendeu? Então se não tem o padrão, tá fora. Tá fora. Não tem prata, não tem. Não vai ter. Exatamente. Não é porque eu fiquei mais próximo que eu vou ganhar o prata. Exatamente. Olha ela tem que estar dentro de um padrão, então, de um nível de critérios e avaliação muito rígidos para conseguir chegar nesse patamar. E André, eu estou degustando aqui a cerveja. A gente sabe que existe o sommelier de cerveja e existe o mestre cervejeiro. São duas coisas totalmente diferentes. Diferentes, claro. Qual que é a diferença? Sim. O sommelier de cervejas é um treinamento, enfim, né? Que é basicamente para você ter mais assim avaliação sobre a cerveja. Poder entender e esperar de cada estilo o que precisa ser na cerveja, o que precisa ter, né? E com isso você consegue até explorar mais, enfim, verificar as falhas, né? Também isso é uma coisa bem importante. Em que você vai conseguir degustar e entender mais sobre o estilo de cada cerveja. E isso também vai ajudar muito na produção, né? Eu não sou mestre cervejeiro. Hoje nós temos um mestre cervejeiro da fábrica, né? Que ele é especialista, ele é formado nisso. E eu tenho vários outros cursos, né? Mas não cheguei a fazer esse. Mas aí o mestre cervejeiro é algo que vai complementar, porque ele vai ter todas as técnicas de produção, seleção de malte, seleção de lúpulos, receitas. E é aquela coisa que dentro da fábrica é extremamente importante para até conseguir chegar num ponto de ganhar medalhas, para conseguir ter esse padrão, né? Então a gente tem uma equipe de avaliação também, tem o nosso responsável técnico da fábrica, que a gente pega a cerveja e avalia, ó, por exemplo, essa cerveja aqui se enquadrou mais com uma Italian Pilsner. Se eu mandasse como outro estilo, não ia dar nada, estava desclassificado. Então é importante fazer essa leitura para conseguir ser mais assertivo nisso. Mas existe essa conversa entre o sommelier e o mestre cervejeiro, no caso? Com certeza. Você é o sommelier de cerveja. Você é o cara que entende dos estilos, sabe harmonizar. Você chega lá pro teu mestre cervejeiro e fala, eu quero uma cerveja assim. Exatamente. Daí ele vai tentar chegar no que você quer. Exatamente. Seria exatamente mais ou menos bem isso. Bem isso. Justamente, conversa muito. Eu também fiquei muito tempo na parte de produção, hoje não mais, né? Fiquei muito tempo na parte de produção, hoje eu faço mais a gestão. Mas é a questão de a gente trocar uma ideia e falar, não, olha, é o Fernando, né? Fernando, a gente quer fazer uma New England IPA, que é uma IPA bem frutada e tal, mas tem vários perfis, né? Você pode fazer ela mais turva, mais clara, mais frutado, mais cítrico, mais herbal, né? Daí eu falo, não, eu quero uma cerveja extremamente frutada, mais turva, com graduação alcoólica perto de 7% e tal, dentro dos padrões, né? E a gente conversa, monta a receita, eu ajudo ele, a gente conversa bastante e vai para a produção, né? E depois a gente consegue ter uma avaliação. Eu quero uma mais herbal, eu tenho que usar lúpulos diferentes. E nesse tempo que você tá já na casa do Malte produzindo cerveja, qual foi a cerveja mais inusitada assim que você já provou? Porque você deve provar inúmeros estilos de cerveja para poder falar, não, eu quero produzir algo parecido, eu quero chegar... Sim. Teve alguma ou não? Mas... a gente não produziu lá ainda, mas é um estilo bem legal, que são cervejas belgas assim, mais com o que se chama como é que eu vou explicar? Tem vários tipos de leveduras, né? Tem a levedura ale, a levedura lager, né? Tipo, a ale é essa aqui, por exemplo, da Sax, é uma levedura que tem mais aroma, mais presença. A lager é uma levedura mais neutra. E existe outro tipo de fermentação que se chama Brettanomyces, que são leveduras selvagens. Eu nunca produzi lá, então nunca produziu, até porque geralmente quem produz tem que ter um espaço isolado para não contaminar as outras cervejas. É uma cerveja assim muito extrema. Então é uma cerveja belga, também estilo belga, e vai te dar mais assim sabores e aromas animalescos, de estábulo, de cavalo, sabe? Uma coisa muito mais crua, entende? Mas tem um valor, assim, tem adeptos, assim, muitas pessoas que gostam. Não é eu vi uns cervejeiros que dependendo do que você faz, ele dá uns negócios na parede, assim, que por causa da fervura, sai, Exato. Tipo um fungo, assim, na parede, depois você não pode fazer mais nada ali. Perfeito. Só aquela cerveja. Só aquela cerveja. Por isso que a gente não produz, porque daí não vai conseguir produzir outras coisas. Então, lá na região da Bélgica, várias regiões lá, a levedura, ela tá presente no ar, entendeu? Então, já tem lá, tudo mais madeira e tal, então a levedura já vai estar impregnada. E tanto que a fermentação é aberta, ela não é fechada em tanque. Ela vai ficar aberta para justamente a levedura poder agir e fazer o processo todo aí. É bem interessante mesmo. Olha que o mundo da cerveja também é um mundo que tem...
E para quem está começando, né, André, no mundo da cerveja, assim, porque a gente está acostumado com a cerveja industrial, vamos dizer assim. Sim. Uhum. Qual cerveja que você indica para a pessoa começar a entrar no mundo da cerveja artesanal? Uma boa pergunta. Olha, geralmente assim, é o que acontece. Uma cerveja Pilsen, por exemplo, uma German Pilsen, uma Italian Pilsen, enfim, não é uma cerveja que traz mais leveza, traz mais neutralidade e tem vários estilos que são muito bons. Então, eu acho que indo para esse princípio já é um grande começo. Porque é uma cerveja, como a cerveja Lager, ela é uma cerveja mais neutra e assim, é a mais consumida no mundo. Justamente por isso, porque é uma cerveja mais fácil de beber, entende? Então, eu acredito que uma Italian Pilsner, assim, eu tava comentando até com o Adriano, a gente fez um evento lá na cervejaria dele com essa cerveja e também foi feito um evento posterior lá na cidade dele também. A gente viu isso, tipo, o pessoal provando e falou, nossa, é boa, é legal, é mais, um pouquinho mais amarga, mas não é nada, não é nada extremo. Né? Então acho que é uma cerveja boa para começar. Aí depois pode partir para uma Session IPA, que é uma IPA um pouco mais leve, não é tão lupulada. Hoje, por exemplo, a cerveja que a gente mais vende lá, depois da Pilsen, é a American IPA, que é uma cerveja excelente, é uma cerveja que ela tem uma carga maior, um pouco mais de malta, um pouco mais de lúpulo, né? Mas aí, mesmo assim ela consegue ter um equilíbrio, né? Então não precisa ser usar tanto lúpulos de amargor, pode ser mais lúpulo mais assim de aroma, né? Então não vai deixar a cerveja tão agressiva. Então, só para o pessoal entender, quando eu vou na casa do malte, eu vou lá numa outra cervejaria, os nomes, eles teoricamente é o estilo da cerveja, né? Perfeito. Então ele vai ter que ter mais ou menos as mesmas características. Sim, exatamente. A Session IPA, seja da casa do malte ou seja da Dom Cervejeiro, ela tem que ter parecidas características. Exato, é como um vinho, vamos supor, né? O vinho, a cerveja é a mesma coisa, as bebidas, elas vão ter, por exemplo, uma escala de cor. Então, para estar dentro do estilo, ela vai ter que ter uma escala de cor que vai desse até esse. Ela pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso. Ou a questão de álcool, a questão de graduação alcoólica. É esse até esse. A questão de IBU também. Uma IPA, ela pode ser de tanto até tanto. Então, tem que respeitar isso para poder... A cerveja realmente, assim, não, está dentro do estilo, né? Então, tem inúmeras cervejas. E, claro, a gente se baseia muito no quê? Algumas cervejas a gente nunca tira o tap. Tipo, por exemplo, a Pilsen, a American IPA, uma Stout, sempre tem que ter, uma Weiss, né? Mas em determinada época do ano, por exemplo, verão, a gente tem cervejas mais leves. Inverno, cerveja mais pesada. Para justamente, assim, o pessoal ir provando coisas novas, né? E hoje, a gente sabe que a cerveja comum, ela é a mais consumida. Sim. Mas é difícil você colocar para uma pessoa que sempre tomou cerveja comum, eles tomam essa cerveja artesanal, por mais que comece devagar, é gritante a diferença entre uma e outra, né? Exato. Então, quando a pessoa vai partir para isso, tu já falou, começa por essa, mas esses nomes, Pilsner, também é o mesmo estilo. Mesmo estilo. A Lager é a cerveja mais comum, vamos dizer, que as grandes empresas fazem. Uhum. Chamam de Lager, né? Isso. Só para o pessoal... Depois, quando você vai para artesanal, Pilsner. Na verdade, assim, é o que acontece. A Lager em si é o tipo de fermentação, né? Então, a Pilsen e tal, basicamente é a mesma coisa, né? Mas é o tipo de fermentação. É a mesma coisa. A Lager é o tipo de fermentação. Uhum. É o tipo de levedura. Então vai ter uma Italian Pilsner, que é um estilo de Pilsen. Vai ter a German Pils, que é outro. Aí tem vários outros, tchecos também, que são mais tradicionais também. Então é uma cerveja que geralmente, assim, ela é mais leve. Pode ter variações, lógico. Daqui a pouco um determinado país vai ter uma cerveja que é um pouco mais maltada, um pouco mais lupulada. Mas respeitando esses limites, né? Pode ter uma gama muito grande de sabores, de aromas, né? Mas a gente lá se baseia muito nisso. Tem um guia de estilos, tem um guia de padrões, de processo, de produção, a gente quer manter isso, né? Para justamente conseguir ter o mais fiel possível a cada estilo. Show. Pessoal, a conversa tá excelente, mas nós vamos ter que chamar um intervalinho e a gente volta já. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa,
número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Sou fã de descontos, fã de selinhos eu sou. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos é fã do Caetá. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos e fã do Caetá eu sou. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Fã de selinhos Caetá, compra e ama economizar. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo? A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando em pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural, resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais. Olá pessoal, voltamos então aqui com o André Lazzarin da Casa do Malte. Estamos falando sobre as duas cervejas premiadas que foi produzida aí, uma em collab e uma produção própria da Casa do Malte, que é essa linha aqui, a Sax, né? Ganhou medalha de prata, com a collab ganhou medalha de ouro. Gente, muito boa. André, a partir de quando essa cerveja está disponível? A Sax, no caso, ela já está disponível, já temos para venda no bar. Uhum. E a cerveja, essa aqui, a Italian Pilsner, a gente só fez essa para trazer aqui pra gente degustar, que eu tinha umas latas. Uhum. Mas a partir da semana que vem a gente vai ter em garrafas de 600 ml. Vai estar disponível tanto na Casa do Malte, em Concórdia, quanto na Dom Cervejeiro, em Ceará. Nós vamos ter nos dois locais para venda. Então você veja, pessoal, nós estamos falando de um campeonato, né, André? Sim, É um campeonato. é um campeonato. Com mais de 3.000 cervejas que foram enviadas, e essas duas aqui foram premiadas. Então, vale muito a pena, eu sempre falo isso, gente. Busquem o comércio local. Consumam os nossos produtos. Uhum. Produtos espetaculares na região, que a gente pode consumir e que está sendo reconhecido fora, e às vezes nós aqui da cidade já acabam não reconhecendo. Exato. Tem muita coisa boa, né? Hoje na cidade, na região, no estado nosso, é um estado muito rico, tem muitas opções, cervejas e outras bebidas também, óbvio, né? E a gente tá aí para agregar, né? A gente quer trazer mais experiência para as pessoas. Tem a linha normal, tem o Pilsen, que é um chopp muito bom, uma cerveja boa, mas tem várias outras opções que a gente vai começar a lançar no mercado também. Como você vê esse crescimento da cerveja artesanal no Brasil? Eu acho bem benéfico, na verdade, porque as pessoas estão mudando, na minha visão, pelo menos, o paladar e o consumo, né? Então, hoje, quebrou-se um pouco esse paradigma em o pessoal investir um pouco mais numa experiência, uma bebida, num acompanhamento diferente. Então, a gente vê uma crescente muito grande nisso. E a questão de Santa Catarina, o sul do Brasil, principalmente, é um polo muito grande em bebidas, né? Tanto cervejas como vinhos, hidroméis,
cidras, assim, tem uma vasta gama aí de produções, né, e de bebidas premiadas, né, mundialmente, né, cachaças também. Então, assim, eu vejo muito, assim, uma visão muito boa para justamente, assim, as pessoas provarem coisas diferentes. Porque o que a gente tá provando aqui é uma edição muito pequena, uma coisa muito limitada. É diferente de uma coisa mais comercial, né, não desmerecendo ninguém, mas é uma coisa diferente, é outro padrão. É um cuidado que você deu uma atenção desde o primeiro momento, não que as outras não tenham. Claro. Mas o que eu sempre falo, sempre quando é produção menor, você dá uma atenção da hora que você coloca, o meio, existem esses testes durante a produção, né? Claro, com certeza. E a gente pode, justamente essas produções menores, a gente pode explorar mais as coisas, né? Por exemplo, uma cerveja que tem um malte diferente, que tem um adjunto talvez diferente, né? Frutas, cervejas mais frutadas, lúpulos. E a gente tem essa liberdade de explorar esses sabores, esses aromas. É diferente de uma cerveja mais comercial, porque é uma coisa muito grande. É gigantesco, né? Então, numa cerveja mais comercial, a gente faz produções até a partir de 200 litros. Então, a gente consegue já produzir coisas bem diferentes do normal, né? Então, essa experiência é o que vale, né? Que é a diferença. E você acha que tem um estilo, uma tendência internacional que está chegando com muita força aqui, atualmente? Olha, sim. Eu vou falar assim, eu participo de participo de congressos, de eventos, de cursos, enfim. E o consumo, tanto nacional quanto mundial, a gente vê que tá tendo uma grande mudança, tá? Por exemplo, não apenas... claro, o pessoal quer buscar outras coisas além das cervejas, mas também está muito aliado à questão de saúde. Então, por exemplo, uma cerveja mais leve, uma cerveja sem glúten, uma cerveja zero álcool, isso está aumentando. Cada vez mais está aumentando a procura e o consumo. Até uma evidência disso por exemplo, a gente vai fazer agora no final do mês, dia 26 desse mês agora, que é um sábado, vai ser feita a primeira corrida do chopp, lá na Casa do Malte. Vai ser um evento legal, muito bacana. Temos vários parceiros aí, o Giovanni Albiero, que também é o nosso parceiro ali, que ele que buscou nós, veio atrás, ele é fotógrafo, né? E ele já tem esse know-how da questão de esporte e de eventos. Então ele procurou nós, vamos ajudar, a gente vai fazer um evento muito bacana. Tem vários patrocinadores aí também. E vai ser um evento bem legal. Qual que vai ser a ideia? É um percurso de 3 km, a gente vai passar ali desde da Casa do Malte início, as cabanas, vai atrás do morro, vai voltar. E cada quilômetro vai ter um ponto de chopp. Pronto, já vou começar a fazer exercício nesse dia. Então, vai ser muito assim, é a primeira edição e já vai ser já vai ser um sucesso, que está muito bem procurado e tal. E qual que é a ideia? A gente vai fazer uma cerveja exclusiva para o evento. Mas é uma cerveja diferente, é uma cerveja com menos álcool e uma cerveja com bem menos calorias, para justamente não exigir tanto da pessoa que vai estar lá, né? Então, André, aí tem uma questão que eu vi há um tempo atrás e eu vou falar de um produto em si que eu via no restaurante, chegou para nós umas garrafinhas, esses squeeze de água, só que com a marca de uma cerveja alemã, a Erdinger. Certo. Eu falei, gente, cara, o pessoal tá dizendo que a cerveja é bom para fazer esporte, né? E aí uma explicação que o representante nos deu lá, que a Erdinger tem uma cerveja que é sem álcool. Ok. E ela diz que é bom você usar para um pós-treino, que ela vai reidratar tudo que você perdeu durante o treino. Perfeito. Né? É isso aí. Então, ela buscou um mercado. A cerveja faz mal porque engorda. Sempre foi glúten, esse, né? Com certeza. Sempre foi esse o patamar, o colocado, né? E aí ela vem com esse totalmente na contramão de tudo. Exatamente, é o que está acontecendo. Cenário mundial, cenário nacional também, né? A gente percebeu muito e cada ano aumenta. Cada ano eles falam mais. Então, a gente vai ser a primeira cerveja que a gente vai fazer nesse estilo, com menos calorias, com menos álcool, mais leve, para justamente a gente ver como é que vai ser a aceitação do público. Porque tem pessoas que praticam muito esporte e sentem essa necessidade, gostam de tomar uma cerveja, mas então uma cerveja mais leve vai auxiliar, vai ajudar também no desempenho da pessoa, né? Então a gente vê uma crescente muito grande nisso, e é uma tendência que já está acontecendo, né? No meu ver, já está acontecendo já faz um tempo.
que diferencia uma boa cerveja artesanal e de uma boa cerveja industrial? Porque tem cervejas industriais muito boas. Tem. Não dá pra falar que não, só cerveja artesanal é 100%, né? Claro que a cerveja artesanal é aquilo que a gente falou, é um cuidado que você sabe que a cervejaria que tá fazendo tá lá o tempo todo cuidando dela, os insumos precisam ser de excelentíssima qualidade, porque senão você não consegue entregar um produto, né? Mas dá para você ter uma cerveja industrial boa, de qualidade, e o que diferencia isso? Sim, boa pergunta, boa colocação. Sabe? Claro, com certeza. O que diferencia, na minha visão, é os insumos, né? Primeira coisa, insumos. Insumos, tem insumos de qualidade, tem insumos frescos, isso vai desde o malte, desde o lúpulo, desde a levedura. E a questão do processo, né? Então, o que acontece hoje o que acontece, na minha visão, muito é o quê? Vou dar um exemplo. A gente não tem essas cervejas para vender em mercados, por exemplo. Mais pontos locais, né? Ou parceiros locais. Porque é muito competitivo, né? A gente vê que é uma coisa muito competitiva porque a indústria grande é muito agressiva nisso, né? Em insumos, processos eles são fantásticos, né? Eu conheci algumas, coisa assim, é uma produção muito grande e um critério assim, um padrão muito alto também, né? Mas a diferença da artesanal menor é que justamente isso, a gente consegue explorar mais. É um sabor diferente, um malte diferente, uma escolha de lúpulo, algo assim mais particular, né? Então, pode ter cervejas industriais boas e ruins, como pode ter cervejas artesanais boas e ruins. Vai depender do que você quer entregar, entendeu? Do que você quer entregar, do teu padrão de processo, do teu padrão de produção, de equipamentos, de insumos, e são várias coisas. Até uma água melhor, com certeza vai fazer diferença na tua cerveja. Quem vai no mercado e olha a prateleira de cerveja e vai olhar, não, mas essa lata aqui, tá lá na prateleira, vamos dizer, não vai ter, mas vamos dizer que tem. E tá lá uma outra marca tradicional do lado. Você não pode olhar pelo preço. Não vai ter como competir. Por quê? Exatamente isso, da qualidade do produto que você vai usar. É a mesma coisa o vinho. Mesma coisa. Mas não tem a comparação. O pessoal olha e fala, não, mas por que eu vou pagar 10 reais numa lata, sendo que a outra é 2? Não tem comparação. Então, nós temos que comparar um produto com algo semelhante àquele produto. Exatamente. Para poder chegar em algo... Você acha que existe algum estilo, André, de cerveja assim que ainda é pouco conhecido e que merecia mais atenção entre os consumidores, assim? Olha, uma boa pergunta também. Bom, vamos lá. As cervejas que eu particularmente gosto, que estão muito bem enraizadas, são cervejas mais lupuladas, como IPAs. Por exemplo, a gente tem uma New England IPA que foi medalha de ouro em Blumenau em 2022. Nós conseguimos também essa. Foi uma baita assim, reconhecimento também, e a gente estava começando até naquela época. E é uma cerveja bem mais lupulada, mas entrega muito mais aroma, entrega muito mais sabor. Mas as IPAs eu vejo que já está bem popular. Está bem popular. Está bem popular. Lagers também estão bem populares. Olha, talvez uma coisa que é interessante é cervejas mais maltadas. Cervejas inglesas, geralmente. Uma Red Ale, uma Brown Ale, Porter, Stouts. São cervejas que eu vejo que talvez ainda não tem tanto apego aqui do pessoal, pelo menos aqui digo mais no Brasil mesmo, né? O pessoal ainda prefere mais as IPAs, né? Pela questão do lúpulo. Um estilo que eu gosto muito e que eu sou bem curioso, às vezes eu compro lá pela internet para ver, é a Porter. A Porter, ela tem um sabor que você não... é dela, né? O estilo que ela traz, assim. Só que você encontra muitos estilos que tá... como você falou, o mesmo padrão, ali naquelas linhas que pode ser aqui ou ser aqui, mas com sabores totalmente diferentes umas das outras, assim. Exato. De várias cervejarias, que parece que, não sei explicar, assim, eu provei acho que de umas 5, 6 cervejarias já e todas muito boas, assim, não tem como falar assim, essa aqui é ruim. Na Porter. Teve algumas outras estilos que eu já... essa aqui não gostei muito, essa aqui eu gostei, mas a Porter até agora eu não consegui encontrar, não sei, talvez seja o meu paladar que se acostumou, que gosta, ou porque ela é mais fácil de se manter o padrão, não consegui chegar num... no caso a Porter, não só a Porter como qualquer outro estilo, você pode ter uma variação muito grande de sabores, né?
Por exemplo, os maltes, você pode usar um malte, mais maltes torrados ou menos, ou talvez mais caramelo, né? Porque cada cerveja tem a sua receita, né? Tem a sua base. O malte base, por exemplo, o Pilsen, o Viena, o Munique, é o que mais vai estar presente em qualquer cerveja. Mesmo que é uma cerveja mais alcoólica e tal, ela vai ter talvez menos porcentagem do que uma Pilsen, óbvio, né? Mas ela tem a maior parte é a cerveja com um malte base. Então, os maltes diferentes e tal, mais especiais, é para dar aquele destaque, né? Então, uma cerveja até defumada, vai malte defumado, né? Uma Hauck Beer, por exemplo, malte defumado. Uma Stout, vai malte mais torrado, vai malte caramelo, Porter, talvez um mais caramelo, ou só o fato de você colocar o malte em determinado momento da produção já muda o sabor, sendo o mesmo malte. Então tem muita coisa que dá para explorar e dependendo da característica da cerveja, você pode ter essas nuances, né? Que você consegue mudar e chegar no objetivo que tu quer entregar para o teu consumidor. Esses estilos de cerveja que são sabores, né? Não sei como é que é o termo técnico disso, mas você vê lá muito maracujá. Sim. Quem tem muito disso é aquela cervejaria... Baden-Baden, sim, eu lembro. Que ela tem laranja com tal coisa. Sim. Limão com... Esses são estilos específicos? Ou ela tem o estilo ainda com esses sabores? Então, é bom, assim, por exemplo, eu sei que essa Baden-Baden tem uma IPA com maracujá. Isso. Uma receita deles. Aí eles acharam legal, vamos colocar maracujá também. Não sei se é a fruta ou se é talvez assim, algo mais artificial, não sei. Eu vi uma sour com pitaia. Isso, a gente tem uma sour lá, que a gente chama de sour de frutas vermelhas. Foi usado 4 frutas. Foi a amora, morango, mirtilo e framboesa. 4 frutas. Mas a fruta, né? Então usa na fermentação. Então, isso também tem diferença. Você usar uma fruta e você usar algo mais artificial, que é um xarope, alguma coisinha. É bem comum ser usado hoje. Mas a fruta vai entregar algo diferente. Uma complexidade a mais. Então, a sour em si, pode usar muito. Mas nada impede que uma cerveja ali mais tradicional, por exemplo, uma stout, eu já tomei uma vez uma stout, uma Russa Imperial Stout, que é bem alcoólica, com mirtilo. Nossa, uma delícia. Era muito boa. Mas ele usou uma carga grande para conseguir equilibrar ali, né? Então dá para fazer muita coisa, né? A cerveja dá para usar muito. A sour, para quem, né, tá em casa, a sour é mais azeda, né? Uhum. Ela é um mais ácido. Mais ácido. Isso. Bem ácido. Isso. Lembra como se estivesse chupando um limão. Quase. Isso aí. Uhum. Se eu estiver errado, me corrija. Certo. E eles, nesse estilo exatamente, são os mais usados para saborizar. Tem algum motivo? Tem. Assim, no meu ver, o que eu acho? A sour, ela foi um estilo nacional, inclusive, né? Bem recente, que foi incorporado ao BJCP, que é o Guia de Estilos. E justamente, a sour, ela por ela ser mais ácida, tem mais acidez abaixo do pH dela. Então, consequentemente, ela vai ficar mais ácida. Claro, você quer colocar mais ácida ainda, ou menos, aí você vai ajustando a tua água cervejeira na hora da produção. Ou a da fermentação também. E combina muito, ao meu ver, com frutas. Porque a sour, ela combina muito, tipo, um verão, calor. É uma cerveja que acaba ficando mais refrescante. Então, acho que também é um pouco por isso, né? E existe isso da cerveja ser mais difícil de consumir? Por exemplo, no vinho, você tem vinhos que são vinhos complexos demais para se consumir. Uhum. Né? Uvas mais com taninos mais Perfeito. Fortes e tal. Na cerveja também existe isso? Com certeza. Eu vou dar um exemplo. A gente está produzindo lá, produziu 3 cervejas, agora de guarda, que estão maturando em barrica de carvalho. Então, são cervejas mais alcoólicas, até mais alcoólicos do que essa, por exemplo. Está com 9,5% de álcool. Então, é uma cerveja que vai ter mais complexidade, porque além de ter a questão da receita, os maltes, lúpulos, a levedura em si, ela vai ser refermentada na garrafa e vai ter o sabor da madeira. O vinho é a mesma coisa, né? Você vai ter vinhos mais jovens que nem vão passar por processo de envelhecimento. Como vai ter vinhos mais complexos, com uvas diferentes, mais fortes, enfim, que vão passar lá por 2 anos em barrica de carvalho. Então a cerveja é a mesma coisa. É uma cerveja leve como uma Italian Pilsner ou uma cerveja extrema como a própria Belgian Quadruple, né? Que pode ser envelhecida também em barrica de carvalho, a gente não fez essa, né? Então é uma cerveja mais complexa e mais assim, pesada também, né? Não vai conseguir consumir a mesma coisa que uma cerveja leve, né? E a cerveja, ela pode dar erro na harmonização? Eu posso estar comendo um alimento
e tá tomando uma cerveja e não gostar da cerveja pelo que eu tô comendo? Totalmente. Isso é muito divulgado hoje. Cada estilo, cada cerveja vai ter uma combinação melhor, né? Então, por exemplo, uma cerveja mais leve, uma Italian Pilsen que a gente tem aqui, vai combinar com pratos mais leves, com saladas frescas, com um peixe mais leve, com coisas que combinem. Não adianta eu querer colocar um chocolate que não vai combinar, né? Diferente, por exemplo, dessa Belgian Quadruple. Por exemplo, uma copa, um salame, um queijo gorgonzola, um queijo mais forte, vai fazer uma combinação excelente. Ou até mesmo um chocolate. Então, esse contraste é legal, né? Então, tem que ter... Fazendo essa harmonização certa, você vai ter uma outra experiência com a cerveja. E existe algum alimento que você fala assim, não, esse alimento é o coringa da história. Esse alimento eu consigo harmonizar com, tipo, quase 100% estamos falando de cerveja artesanal, né? Uhum. Esse alimento aqui eu vou... o queijo, por exemplo. O queijo, ele vai harmonizar com todas as cervejas. Eu consigo... Porque às vezes é difícil, né? É difícil. Hoje em dia nas garrafas normalmente já colocam, né? O pessoal já coloca, harmoniza com isso, com isso, com isso. Uhum. Eu acho que assim, uma coisa mais fácil, talvez, um tábua de frios, por exemplo, um queijo mais leve, eu acredito que é uma boa combinação com qualquer cerveja, né? Uma coisa mais neutra, uma coisa mais leve, não é um sabor tão forte. Um queijo gorgonzola não vai combinar com uma cerveja leve. Mas um queijo mussarela, um queijo normal, mais leve, vai ter uma combinação mais legal. Porque hoje o pessoal está acostumado a cerveja com petisco. Sim. Né? Com aquela comidinha de boteco, que é um bolinho, um torresmo. Uhum. Só que quando você parte para uma degustação, vamos dizer assim, não é nem mais profissional. Porque chega um momento que você fala, não, eu quero provar para aguçar o meu senso crítico e entender da cerveja. Isso aí. Se você não prestar atenção no que você está comendo, isso vai por água abaixo. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado nisso, né? E não só beber por beber ou comer por comer. Assim, você ter... Mas assim, é uma coisa bem... Assim, não é uma coisa tão difícil, né? Você tem que mais se orientar até pela cor da cerveja, pelo aroma, pelo sabor, pelo malte, pelo álcool, né? Então, cervejas mais alcoólicas, mais fortes, mais lupuladas, vão combinar com alimentos mais fortes. Cervejas mais leves vai combinar com alimentos mais leves. Então, tendo isso na cabeça já é um caminho, entendeu? Mas lógico, você pegando ali, pesquisando ali, você consegue ver também melhor qual alimento que vai coincidir melhor com cada cerveja. Legal. André, fala então agora, nossa conversa aqui podia ir muito mais, né? Mais tempo, mas fala então mais um pouquinho para nós dessas duas cervejas, aonde eu encontro a partir de quando, né? Uhum. Porque tem uma que, essa aqui, né? Isso. Que você não ainda vai produzir, né? Para estar comercializando, mas essa já tá. E também as redes sociais, aonde encontrar, aonde falar com o André, aonde procurar a Casa do Malte. Uhum. Então vamos lá. A Italian Pilsner, a gente vai comercializar, na verdade, ela em garrafas de 600 ml. A partir da semana que vem já vai estar disponível, já está praticamente pronta. A gente fez uma leva nova, né? E vai estar para venda, no caso, tanto na Casa do Malte, aqui em Concórdia, quanto na Dom Cervejeiro, lá em Ceará. Pode procurar nas redes sociais também, ali no Instagram, Casa do Malte, Brew Shop e também a Dom Cervejeiro. E a Belgian Quadruple, a Sachs, já está disponível para venda na Casa do Malte também. Então você pode encontrar lá, a gente vai ter essa e várias outras opções, né? Então essa aqui já está pronta e inclusive assim, é limitado. A gente produziu 200 garrafas apenas. Olha só. Então essa que ganhou justamente a medalha é um lote limitado. Posteriormente a gente vai fazer novamente, mas esse aqui são apenas 200 garrafas. Que ganha só 200 garrafas. Isso aí. E a Casa do Malte funciona de que horas a que horas? Que dias da semana? Sim. Atualmente a Casa do Malte funciona todos os dias, a partir das 5 horas da tarde até as 10 da noite. Com exceção no sábado, já começa de manhã cedo, a partir das 10 e se estende um pouco mais, até próxima meia-noite. Legal. E também, André, só para deixar pro pessoal também, você tem as cabanas, né, na Casa do Malte? Sim, nós temos atualmente 3 cabanas, que a gente já faz uns 2 anos que foi inaugurado, que é uma experiência também, que agrega com a cerveja e tudo mais. Fica na propriedade mesmo, só que fica em um lugar mais alto, né? Então a vista é legal, tem banheira com hidromassagem com vista, tem uma cozinha, tem assim, equipamentos, assim, para você ficar... A nossa ideia é agregar pro casal. Então, pro casal desfrutar do momento mais íntimo, mais particular, enfim. E tá sendo bem legal a experiência. Show. Então fica a dica aí. Pessoal, acessem lá a Casa do Malte. André, muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por trazer as suas
as novas... a menina dos olhos agora, atualmente, né? Pra gente estar degustando. E, mais uma vez, nossos produtos regionais. Bato nessa tecla. Isso aí. Muito bom. Obrigado, André. Obrigado, Sidney, pela oportunidade de estar aí junto com vocês, a TV Concórdia, aí, por ceder esse espaço para valorizar as empresas regionais, as empresas da cidade. E está sendo um trabalho muito bem feito, né? Pouco tempo, mas já está dando um resultado. E as pessoas querem isso, as pessoas precisam de informação, né? Então isso é muito bom, muito gratificante para todas as pessoas. Sim, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito e Pães de Queijos Catarininho. Pessoal, até a próxima. Obrigado.